Cara, que vitória maravilhosa, cara. Eu esqueço as estatísticas aí, ô Valu. Eu quero saber do clássico. Essa rapaziada representou demais hoje, cara. Representou demais, incorporaram, meu irmão. Aqueles grandes times que souberam jogar o clássico, sabe? Pô, que jogaram firme, jogaram, pô, sério, concentrado até o último momento, sabe? Se dedicando ao máximo, sabe? E buscando a vitória, cara. Que vitória sensacional hoje. 2-0, que placar, cara. Um placar construído aí, pô, do primeiro jogo de ida, sabe? Na casa do adversário. Não sei nem se eu falo casa do adversário, porque normalmente vai lá, batiza, depois ganha, enfim. Não vamos entrar muito nesse detalhe. Deixa pra vocês aí do chat. Chama, vai! Eu só dei uma faísquinha, vai! Calma, Samuca, calma. Não vem mandar massagem aqui pra mim, não. Calma, vou me controlar. Tô tranquilo. Vou ter calma, que foi o primeiro jogo. Entendeu? Vou até passar aqui para a nossa mais centrada comentarista. Chama, Rafa, chama. Grande. Aí você me quebra. Grande vitória do Cruzeiro, Valu, Fabrício, todos que nos acompanham. A gente sabe que é um confronto de 180 minutos, a gente sabe que um 2-0 não liquida a fatura, o Cruzeiro vai precisar fazer mais um grande jogo no Mineirão para confirmar essa classificação, mas hoje o Cruzeiro deu um passo muito importante na direção certa daquilo que ele deseja, que é estar na semifinal da Copa do Brasil. Um jogo muito maduro do Cruzeiro, nós falávamos aqui no primeiro tempo, um jogo muito equilibrado, na minha opinião, as duas equipes alternando aí momentos de domínio na partida e as duas equipes apresentando alguns problemas para se defender, o Cruzeiro, inclusive, apresentando alguns problemas, muito espaço ali nas costas dos nossos volantes, o Atlético Mineiro chegando dentro da nossa área com condições de finalizar, o que não é muito comum nesse time do Leonardo Jardim, mas no segundo tempo o Cruzeiro consegue aproveitar melhor as suas oportunidades, né? O que a gente vinha cobrando, Valu, essa letalidade. O Cruzeiro é um time que, principalmente quando trabalha nas transições e ganhou vários jogos assim ao longo dessa campanha de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sendo letal, criando uma oportunidade e guardando essa oportunidade. Estava faltando isso no primeiro tempo, as oportunidades que criou. Não estava acertando ali no último passe, alguns erros de gesto técnico, então a gente finalizou muito pouco no primeiro tempo, consequentemente não conseguimos aproveitar essas oportunidades. E aí, no segundo tempo, o melhor dos cenários, né? Ali, antes dos 5 minutos, Fabrício Bruno encontra uma finalização que, meu Deus do céu, eu vi aqui, não sei se os amigos que estão aí vendo, vai lá nas redes sociais do Cruzeiro, tem uma câmera provavelmente exclusiva lá da turma do Cruzeiro, onde essa bola entrou, que coisa, sabe? Assim, o Everson é um grande goleiro, mas precisaria de uns 4, 5 e mesmo assim, provavelmente não conseguiria pegar. Que batida na bola do Fabrício Bruno, que zagueiro é esse cara, assim, defende muito bem, a gente sempre elogia, mas hoje é fundamental, né, para esse resultado com um gol e uma assistência. E aí não demora muito para o Cruzeiro marcar o segundo gol, aproveitando a bola parada, né? Assim, jogos como esse de mata-mata, é importante você aproveitar as oportunidades que você tem, e a bola parada ela tem que ser uma aliada do Cruzeiro, porque ela é aliada de todos os times campeões, de todos os times copeiros. E se o Cruzeiro quiser se colocar nessa posição, ele precisa ter um aproveitamento melhor. No primeiro tempo, as jogadas de bola parada, de escanteio, não estavam funcionando, e aí o Wanderson bate muito bem, encontra o Fabrício Bruno, que ganha ali, né, na imposição física, na altura, e encontra o Caio Jorge absolutamente livre no meio da pequena área do Atlético Mineiro, e ali, com o Caio Jorge, realmente é raro ele perder esse tipo de oportunidade, se redimiu de algumas tomadas de decisão equivocadas ali no primeiro tempo, colocou a bola no fundo das redes, e aí o jogo fica, não sei se dá para dizer que favorável, né, mas é porque o Cruzeiro é uma equipe que se sente confortável jogando em transições, e aí o Atlético Mineiro, naturalmente perdendo por 2-0, teria que se expor mais. O Cuca faz várias substituições aí já bem no início do segundo tempo, com 15 minutos ele já está mexendo no time, até não é tão assim característica dele. O Atlético dá uma desorganizada em relação àquilo que vinha fazendo, tenta explorar, né, tenta chegar mais próximo e com mais perigo da área do Cruzeiro. Cruzeiro, em alguns momentos, eu senti que teve uma certa dificuldade assim, para se defender. O Atlético Mineiro teve algumas boas oportunidades, mas em linhas gerais o Cruzeiro suportou bem. O que talvez faltou, Valu, Fabrício, na minha opinião, foi aproveitar melhor essas transições, porque o Atlético Mineiro
se lançou, correu mais riscos e o Cruzeiro não teve capacidade de marcar mais um gol. É evidente que você fazer um 2-0 na casa do seu adversário é algo positivo, é um ótimo resultado. É um ótimo resultado, mas a sensação é que o Cruzeiro poderia ter machucado ainda mais o adversário em transições no momento que o Atlético Mineiro se abriu mais. Muito bom resultado que o Cruzeiro leva para o confronto da volta. Agora é se preparar para esse jogo. Tem Campeonato Brasileiro nesse meio tempo, mas acho que deu um ótimo primeiro passo, Valu. E se fizer um grande jogo no Mineirão, tem tudo para confirmar essa vaga na semifinal. É isso, Rafa. E são mais de 17 mil pessoas ligadas aqui com a gente. Muito obrigado a todos e a gente vai seguir com a repercussão aqui deste dia de jogo. KTO, Cruzeiro vencendo o Atlético Mineiro por 2-0 e precisa quebrar tabu, chama o exterminador de tabu, sabe por quê? Porque quebrou mais um, tá? O Cruzeiro não vencia clássico desde o dia 3/2 de 2024. Coincidentemente, o último que o Cruzeiro havia vencido exatamente na Arena. Então, mais um tabu exterminado pelo técnico Leonardo Jardim nessa partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, vencida pelo Cruzeiro por 2-0. E o Mister que ficou assim, Fabrício, ó. O Mister ficou desse jeito no gol do Fabrício Bruno. Eu lembrei muito o Robin, quando ele faz um gol... Cristiano Ronaldo também fazia. O Zidane, quando viu os golaços, o Mister ficou dessa maneira quando viu o gol do Fabrício Bruno. Mas é gol para ficar daquele jeito mesmo, né, Fabrício? Pela importância, todo o contexto. E a partir dali a gente abriu o caminho para uma grande vitória. Até o tabu de que quem é selecionado para representar a seleção, o Mister quebrou também, né, Fabrício? Porque na semana em que os dois foram convocados para servir a seleção brasileira, eles acabam decidindo o clássico dessa noite. A seleção brasileira só faz bem para a maioria dos jogadores, né? Ainda mais com o profissionalismo desses dois, né, cara? Dedicação, os moleques são centrados pra caramba, sabe? E tanto o Caio Jorge também foi bem. E agora que partidaça do Xará, né, meu? Meu irmão, eu vou falar pra você, o cara com esse nome pode chutar de fora da área, meu irmão. Mesmo assim que ele foi tentar dar um 3 dedos, saiu 2 dedos pra dentro, sabe? Curva ao contrário. Estrela do nome. Mas é isso aí, é o que eu fazia. Eu chutava, desviava, surpreendia o goleiro. O goleiro tava esperando uma curva aqui, a curva foi o contrário, entendeu? Mas que fase, né, meu? Quando o cara tá numa fase boa aí, sensacional. Mérito pra ele também, que arriscou, né, cara? Teve essa confiança. Tem umas coisas que acontecem com a gente quando joga bola que é assim, cara. Pô, já fiz gols assim de fora da área que, tipo assim, um momento racional mesmo, você não chuta, mas tem horas que dá um lampejo, meu irmão, a coisa é meio que espiritual, meu irmão, vai, chuta, e você vai, pum, e faz um golaço daquilo ali, depois na participação da bola parada, né, uma bola que a gente tem insistido tanto, né, fala, porra, cara, bate direto, aí os caras tem armado até um contra-ataque, né, numas jogadas que é pra ser letal pra gente, né, pra ser uma oportunidade de gol pra gente, acaba virando um contra-ataque aí, uma arma pros adversários, mas eu que sou puxa-saco do Mister, o Mister tinha um plano, meu irmão, ele chamava os caras, toda hora rolando, falou, calma que agora no segundo tempo os caras vão achar que nós vai rolar e nós vamos meter direto, aí você, Xará, Fabrício, você ajeita que o Caio Jorge vai estar lá sozinho a fazer o gol. Tudo tava no plano, Agora, que vitória sensacional, cara, que placar construído. Tem que ter calma, né? Muita calma nessa hora, a coisa pode acontecer lá também. Os jogadores não podem entrar nessa vibe. A gente entra aqui porque a gente é, né, meio que torcedor também. Meus amigos são mais profissionais que eu, mas eu sou amador, estagiário, o cara se lasque. Tomo dura toda hora do meu chefe aí, que não pode falar as coisas. Tô me controlando, chefinho. Calma, já tô mais centrado agora. Depois que a Rafa falou, tá né, bem. meu? Tô bem, né? Muito bem. Já baixou aqui o batimento, já tá mais... Já Pode tá até legal. soltar um pouco mais. Não, calma, Guilherme. Não vamos dar arma, não. Calma, vamos dar arma, tem o jogo da volta, entendeu? Tudo pode acontecer, a gente tem que estar tranquilo, mas baita de um placar construído. Cara, o time jogou bem, eu acho que é normal, né? O Atlético Mineiro vir pra cima no segundo tempo, ter um pouco mais de bola, de posse de bola. Fala, Guilherme. Não, só que pra hoje é isso mesmo. A gente tá aqui comemorando e esses caras têm que comemorar essa vitória no vestiário agora, né, Fabrício? E aí depois entra naquele modo de concentrar de novo, até pra poder extravasar, né, Fabrício? A tensão que é um jogo desse. Ah, não, com certeza, cara. Tira um peso Tem que enorme. comemorar. Não, hoje vai ter aquela dancinha lá. Nanana,
charmosa, suco de laranja e vai embora, ei, suco de laranja batizado, ai papai, gostosinho o vestiário, cara. E nós torcedores aí, meu irmão, eu tô na quaresma, infelizmente não consigo, mas vocês torcedores, meus parceiros, bebam sem moderação, mas ó, cuidado nas comemorações sempre, entendeu? Pô, cuidado aí, que tem mais um jogo, cal, se comportem, não se esqueçam nunca, hein, sempre, não se esqueçam nunca disso aí, ó, paz nos campos de futebol. Hashtag paz nos campos de futebol, hein, galera? Você vê como que Deus não dá asa à cobra. Você não tá podendo beber. Eu estou de folga amanhã e eu não bebo. Eu vou pra casa tomar um chazinho gelado de pêssego. Misericórdia. Nossa, sem promessa? Sem quaresma? Misericórdia, não dá não. Ficou com inveja? Pois é. Mas, Valu, você comentou uma coisa aí que eu acho bem importante. Faltava a esse grupo uma vitória no clássico, né? Esse grupo teve um clássico no Campeonato Mineiro em que o Gabigol é expulso muito cedo e essa expulsão condiciona totalmente essa partida. Esse grupo não consegue chegar às finais do Campeonato Mineiro, cai diante do América nos pênaltis, né, em 2 jogos bem ruins ainda num outro momento desse Cruzeiro. E no Mineirão, na primeira etapa, né, do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Cruzeiro não consegue sair do 0-0. Um Atlético Mineiro com uma postura bem diferente dessa que nós vimos hoje, realmente foi para não perder aquele jogo e foi bem sucedido nisso. Então acho que faltava a esse grupo esse carimbo de vencer um clássico, de conseguir se impor nesse jogo. E hoje, talvez ali no Mineirão, todos nós tivéssemos a sensação de que o time foi melhor, mas não conseguiu vencer. Né? Futebol, você tem que ser efetivo, o resultado é muito importante. E hoje o Cruzeiro conseguiu. Eu até acho que foi um jogo bem equilibrado, assim. Acho que houve momentos em que o Atlético Mineiro foi melhor, houve momentos que o Cruzeiro foi melhor, mas o Cruzeiro conseguiu ser efetivo e conseguiu sair com o resultado. E talvez naquilo que é o jogo mais importante, né? Porque a gente está falando de um mata-mata de Copa do Brasil. Então, importante para esse grupo a nível de confiança. Acho que vai criando casca, vai criando maturidade, né? Óbvio que a gente tem atletas aí extremamente maduros e cascudos, mas como grupo, é um grupo muito novo com a camisa do Cruzeiro. Então, importante que eles coloquem isso para trás, né? Que essa questão de vencer um clássico não fique sendo postergada por muito tempo. E construíram hoje um grande resultado. Como eu falei, não é um resultado que liquida a fatura, o Cruzeiro vai precisar jogar muito bem no Mineirão para buscar mais um grande resultado e buscar a classificação, mas é um ótimo primeiro passo e não tem como a gente fugir disso, até pelas características, né? É um Atlético Mineiro que não vai poder ter a mesma postura que teve no Mineirão esse ano no Campeonato Brasileiro. E aí pode ficar um jogo bem interessante para o Cruzeiro, enquanto a gente espera, né, Valu, Leonardo Jardim vir para a entrevista coletiva, mas só queria fazer esse adendo da importância de vencer um clássico para esse grupo do Leonardo Jardim. É isso, e daqui a pouco a gente vai ter o Leonardo Jardim falando dessa vitória gigantesca do Cruzeiro. Mais uma vitória na Arena, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, apenas 1 derrota. Um retrospecto amplamente favorável ao Cruzeiro em jogos na Arena neste começo de caminhada. E hoje... Você faz... Tá vendo? Você provoca. Como é que eu não dou risada? Eu dou risada. Eu comecei a rir porque você começou a rir, pô. Eu tava só comentando a respeito aqui. Daqui a pouco, então... Isso, velho. Ai, meu gostosinho, velho! Oh, meu Deus do céu, parabéns! Muito obrigado, João! Eu amo vocês são monstro! Vocês são monstro! Porra! Então daqui a pouco a gente vai ter a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim. Fabrício já fez todas as considerações aqui, né, do grande resultado que o Cruzeiro conquista essa noite, o vestiário feliz, comemorando essa vitória, né? A gente não pode dispensar que num confronto de 180 minutos você conseguir abrir uma vantagem de 2-0, não é uma vantagem para falar assim, essa vantagem não é nada, não é assim, mas depois vai ser feito um trabalho. A gente, Fabrício, de uma coisa a gente tem certeza, né? A forma que trabalha o Jardim, ele não deixa esse grupo, tem uma expressão aqui em Minas Gerais, principalmente no interior, ele não deixa esse grupo boca aberta. O que é isso? Fica assim, sabe, conquista as coisas e fica olhando. Não, ele mantém esse grupo conectado à realidade. Então, é seguir mesmo o trabalho.
Dos treinadores europeus é isso, né, cara? Eles são muito focados, né, cara? Concentração, né? Você viu que, pô, já foram lá domingo, já treinaram, isso aí tudo ganhou pra hoje, entendeu? E, pô, é legal que, assim, o Lucas Romero não tomou cartão, né, que era uma preocupação nossa. Nenhum jogador saiu lesionado. Agora, a grande questão é os selecionáveis, né, meu, que decidiram o jogo e, de repente, eles podem jogar lá 2 dias antes e, sei lá, cara, minha preocupação agora é essa. Eu torço por vocês pra caramba, irmão. Pô, mas não precisa jogar o jogo muitos minutos lá não, vai. Por favor, Ancelotti, dá uma olhada aí. Olha no primeiro jogo. Mas eu não tenho dúvida que o jatinho do Pedrinho vai estar lá, assim, o juiz apitou o fim do jogo, o jato já vai estar lá. O pessoal não vai nem tomar banho no vestiário, não. Toma banho no jatinho. É verdade. Até se o Pedrinho quiser um dinheiro, a gente peça pra ele. Não faz uma vaquinha pra ele? O Pix aqui da Samuca viu? TV, né? Faz uma vaquinha. Dia 27 de agosto me aperta. Antes de começarmos com essa sequência eletrizante de informações que vão agitar os bastidores do futebol brasileiro e internacional, eu já faço aquele convite especial para você que acompanha de perto o nosso conteúdo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer diretamente com os sentimentos da torcida, com o orgulho das arquibancadas e com as expectativas para o futuro de grandes clubes. A notícia que está chegando não é apenas sobre movimentações de mercado, mas sobre estratégias que podem redefinir os rumos de times gigantes e, claro, envolvendo o Cruzeiro, que aparece como um protagonista inesperado em meio a essa disputa, que promete ser histórica. Então prepare-se, porque cada detalhe vai prender a sua atenção até o fim, sem espaço para distrações. O cenário do futebol nunca é estático, e por isso mesmo cada movimento fora das 4 linhas pode ser tão importante quanto os gols e vitórias conquistadas dentro de campo. Quando falamos de negociações, sondagens e planejamentos futuros, estamos falando de decisões que não apenas moldam elencos, mas também desenham novas histórias para jogadores e clubes. E nesse momento específico, existe um verdadeiro tabuleiro de xadrez sendo montado entre Brasil, Inglaterra e Espanha, com peças fundamentais que podem mudar de lugar de forma surpreendente. O mais curioso é que, em meio a todo esse agito, o Cruzeiro aparece com ousadia, mostrando que não vai assistir de camarote enquanto rivais de peso se movimentam. O torcedor sabe muito bem que cada informação que chega agora tem impacto direto no que veremos nos próximos meses e até anos. Existem jogadores que estão prestes a se tornar protagonistas de um dos maiores embates do mercado, e existe também uma concorrência cada vez mais feroz entre clubes que sonham em contar com talentos diferenciados, que não apenas resolvem jogos, mas elevam a moral de toda uma torcida. É exatamente neste ponto que a nossa notícia começa a ganhar contornos grandiosos, porque entre Flamengo, Fluminense e Cruzeiro existe uma guerra silenciosa, mas extremamente estratégica, por um dos nomes mais cobiçados do futebol sul-americano atual. É aqui que o grande destaque aparece de forma definitiva. O Flamengo já planeja com muito cuidado uma investida por John Arias em 2026, mesmo após sua recente ida ao Wolverhampton. O jogador colombiano, que brilhou intensamente no Fluminense, segue chamando a atenção pela qualidade, pela intensidade e pela capacidade de decidir partidas em momentos cruciais. O clube carioca entende que pode existir uma brecha importante caso o Wolverhampton não consiga se manter firme na Premier League, algo que poderia facilitar a saída do jogador, especialmente se os ingleses acabarem enfrentando uma queda de divisão. Esse detalhe abre um leque de possibilidades gigantescas, porque o Flamengo acredita que, em caso de instabilidade do Wolverhampton, será possível articular uma negociação direta, explorando um cenário de desvalorização. Porém, existe um ponto crucial que não pode ser ignorado. O Fluminense possui prioridade caso Arias decida retornar ao futebol brasileiro. Isso significa que a situação pode se transformar em uma verdadeira corrida contra o tempo, em que cada detalhe, cada contato e cada movimento dos dirigentes fará toda a diferença no desfecho dessa disputa.
Mas o que realmente faz o coração do torcedor celeste disparar é o fato de que o Cruzeiro também aparece nesse tabuleiro. O clube mineiro, sob o comando firme de Pedro Lourenço e com a organização do técnico Leonardo Jardim, já deixou claro nos bastidores que sonha em contar com João Arias em algum momento, e isso reforça ainda mais a concorrência interna no Brasil. Imagine só, Flamengo, Fluminense e Cruzeiro brigando pelo mesmo craque colombiano, cada um com sua estratégia, sua força financeira e seu apelo emocional. O simples fato de o Cruzeiro estar inserido nesse contexto já mostra que o clube mineiro mudou de patamar e está disposto a lutar de igual para igual contra os maiores. Para o Cruzeiro, a chegada de Arias significaria não apenas um salto técnico no elenco, mas também um impacto gigantesco de marketing e de valorização da marca. O torcedor já consegue visualizar o colombiano vestindo a camisa celeste, levantando o Mineirão com dribles e gols decisivos, transformando partidas e aumentando o peso do Cruzeiro nas competições. A presença do clube nessa disputa deixa claro que a SAF, comandada por Pedro Lourenço, não pensa pequeno e está disposta a enfrentar qualquer barreira para montar um elenco cada vez mais competitivo. Enquanto isso, o Flamengo não quer parar apenas em Arias. O clube também está de olho em Lucas Paquetá, um nome de enorme apelo popular entre os rubro-negros, já que o meia foi formado na base do clube e deixou saudades desde a sua saída para o futebol europeu. Paquetá hoje defende o West Ham, mas existe uma forte concorrência do Crystal Palace, que também planeja um investimento robusto para contar com o jogador. Esse embate é mais um exemplo de como o mercado europeu e o brasileiro se cruzam em negociações cada vez mais complexas. A disputa por Paquetá é estratégica, porque além do talento indiscutível do jogador, existe toda uma ligação emocional com o Flamengo. O meia é visto como uma peça capaz de elevar o nível de criação do time, dando ainda mais qualidade ao setor ofensivo. No entanto, a presença do Crystal Palace torna tudo mais difícil, já que o clube inglês pode oferecer condições financeiras superiores, e isso exigirá do Flamengo não apenas ousadia, mas também criatividade para encontrar soluções e convencer Paquetá a retornar ao Brasil. Esse cenário mostra o quanto o mercado é dinâmico e como as oportunidades surgem de forma inesperada. O Flamengo, por exemplo, pode acabar se dividindo entre duas grandes frentes: lutar para ter Arias, com toda a dificuldade da concorrência interna no Brasil, e tentar viabilizar o retorno de Paquetá, enfrentando a força financeira do Crystal Palace. Para o Cruzeiro, isso pode ser até positivo, já que a divisão de esforços do rival abre uma brecha para que a Raposa concentre sua energia em uma investida mais agressiva por Arias no momento certo. Enquanto isso, fora do Brasil, o Barcelona também movimenta seus bastidores, mas em outra perspectiva. O clube catalão sofreu um duro golpe na sua equipe sub-20 com a lesão do zagueiro Landry Farré, que ficará fora de combate por pelo menos 8 semanas. Essa ausência é significativa porque Farré vinha se consolidando como uma das peças mais promissoras do sistema defensivo e era visto como um nome de futuro dentro do projeto do Barcelona. A lesão de Farré não apenas prejudica o desempenho da equipe sub-20, mas também gera uma preocupação maior sobre o processo de desenvolvimento dos jovens talentos do clube. O Barcelona sempre foi conhecido por sua capacidade de revelar craques, e cada jogador em formação representa uma aposta importante para o futuro. O tempo de recuperação do zagueiro exigirá paciência e um trabalho de acompanhamento físico intenso para garantir que ele retorne em plenas condições. Mesmo diante desse contratempo, o Barcelona não para de investir na base e continua avançando nas negociações para garantir jovens de potencial elevado. 2 nomes já estão na mira do clube: Jean Virgili e Héctor Forte. Ambos são vistos como apostas de médio e longo prazo, capazes de agregar muito ao projeto de renovação constante que o Barcelona implementa em suas categorias de base. Essa movimentação demonstra que, mesmo com perdas momentâneas, o clube não abre mão de olhar para o futuro com atenção.
Virgílio, em especial, tem sido apontado como um talento a ser lapidado, alguém que pode crescer muito dentro da estrutura de La Masia, enquanto Héctor Fort é tratado como um defensor com qualidades raras para a sua idade. A chegada desses jovens mostra a filosofia de continuidade que o Barcelona tanto preza, preparando a próxima geração para, quem sabe, assumir protagonismo no time principal em alguns anos. Essa estratégia é uma prova de que os catalães sabem lidar com os altos e baixos que fazem parte do futebol de base. Voltando ao contexto brasileiro, o grande ponto que prende a atenção dos torcedores é justamente essa rivalidade acirrada que começa a se desenhar entre Flamengo, Fluminense e Cruzeiro. Nunca antes o Cruzeiro esteve tão posicionado em uma disputa desse tamanho, e isso reforça o sentimento de que o clube mineiro está pronto para recuperar o protagonismo que sempre teve. A briga por Arias é simbólica porque mostra que, mais do que reforçar o elenco, a Raposa quer provar que está de volta ao topo das conversas mais importantes do futebol nacional. E tudo isso nos leva a uma reflexão fundamental. Qual será o destino de João Arias nos próximos anos? E até onde o Flamengo conseguirá dividir sua energia entre a volta de Paquetá e a briga com Fluminense e Cruzeiro? Qual será o papel da força financeira de Pedro Lourenço nessa batalha? E como o mercado internacional, com clubes como Wolverhampton e Crystal Palace, vai interferir diretamente nas estratégias brasileiras? Agora eu quero saber de você, torcedor apaixonado que chegou até aqui ouvindo cada detalhe dessa história. Na sua opinião, João Arias seria o reforço ideal para o Cruzeiro mesmo com toda essa concorrência pesada de Flamengo e Fluminense? Ou você acha que o jogador deve seguir outro caminho? E sobre Lucas Paquetá? Você acredita que o Flamengo terá força para superar o Crystal Palace e repatriar o craque? Deixe seu comentário aqui embaixo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque só assim você vai continuar recebendo todas as novidades quentes sobre o Cruzeiro e o mundo do futebol, sempre em primeira mão e com todos os detalhes que você merece.